Voltando, gente, voltando que sou de voltas. Tudo o mais é teu próprio pesadelo e não existe. Somente o irreal é o que provoca medo em ti. O que é o irreal. Porque a realidade jamais provoca medo. Isso é uma regra dentro da psicologia, inclusive, né? Porque o medo ele é fruto de uma fantasia, né? O medo ele está conectado com ideias, imagens de futuro. Tá? Então você jamais tem medo de coisas que estão acontecendo no tempo presente ou que aconteceram no passado. Você sempre diz, tenho medo que aconteça tal coisa, porque medo tem a ver com o futuro. Então é uma fantasia. Né? E no momento que nós começamos a viver dentro de coisas que não existem, fantasiosas, né? O nosso cérebro, em 40 segundos, ele toma como se fosse real. Tá certo? E só que está tomando como real ideias que são absurdas, que não existem. Essas ideias elas não existem, são frutos da tua imaginação. E lá fora você começa a trafegar, a caminhar, a se relacionar com as pessoas como se existissem, como se esses problemas eles fossem reais. E o cérebro, que não diferencia o real do imaginário, ele vai tomar isso como uma ordem, que você tem que se relacionar com as pessoas a partir desse teu conceito que tu criou. Se eu for trabalhar naquele lugar, as pessoas vão me maltratar. E você vai trabalhar naquele lugar. E por mais que as pessoas sejam mais maduras do que tu e não te maltratem, qualquer atitude delas, qualquer sorriso, qualquer chamada de atenção, qualquer orientação vai ser interpretado como o pior, né? A pior das agressões. Ela está rindo de mim, ela está fazendo isso de mim. E as pessoas todas vão se olhar, vem cá, enlouqueceu? Da onde que ela tirou que eu estou fazendo isso? Eu estou ajudando, estou auxiliando, estou tratando amorosamente. Aí eu trato amorosamente alguém que não está aberto para receber este amor. A energia, o calor que esta pessoa está recebendo, vai lhe fazer bem? Eu acho que não, presumo que não. Primeiro por quê? Porque ela vai estar fechada, ela não vai deixar absorver. E todas as vezes que ela se deixa, quando ela se deixar aquecer um pouquinho pelo amor, o amor ele traz o que? Sempre sabedoria, consciência, abre as janelas diante de ti e você passa a enxergar a realidade tal qual ela é. E isso te obriga a ser responsável, te responsabilizar pelo resultado das tuas atitudes, como único responsável. O amor te coloca no eixo e ao estar no eixo ele cobra muito para você ser responsável por si mesmo. Tiveste uma vida de merda até hoje, parabéns, foi você que optou por essa vida de merda. Agora se dê conta que o sagrado colocou diante de ti, dentro de ti, um instrumento chamado livre-arbítrio e que você pode tomar a decisão a qualquer momento de fazer um caminho diferente. Agora, é claro, esse é um caminho que ele é baseado no quê? Na congruência pessoal. Pensamento, palavras, tuas emoções, teus comportamentos, as tuas intenções, teus objetivos desafiadores. Olha, estou aumentando o número de elementos que precisam estar todos eles em conjunção, precisam estar bem alinhados para ocorrer a sinergia. Os pneus de um carro, eles têm que estar bem alinhados para você poder andar em linha reta. Agora imagine que um pneu está para cá, o outro está para o outro lado, o outro está enviesado e você acelera. O que o carro vai fazer? Ele vai ser para que lado que ele vai começar a trafegar? Nós somos assim. Os nossos pneus, sabe? Todos os nossos critérios, as nossas atitudes tem que estar tudo alinhado. E se tiver alinhado, você aumenta numa velocidade que não é essa velocidade 1, 2, 3, 4, 5, sabe, métrica. Há um livro que eu comecei a citar alguns dias atrás, chamado Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo, ele era uma gaivota, e gaivotas elas voam até uma certa velocidade, elas não têm uma aerodinâmica de asas, enfim, o próprio corpo, né, não permite uma velocidade mais rápida, como por exemplo os gaviões ou mesmo os falcões, né? A aerodinâmica deles, as penas, né, está tudo em congruência para eles fazerem aqueles mergulhos ou voarem numa velocidade extremamente rápida. Não é
a natureza, vamos dizer assim, da gaivota. A gaivota tem uma estrutura perfeita para planar no ar. Ficar planando, olhando os peixes, daqui a pouco, paf, ela pega e mergulha dentro d'água e se alimenta de um peixe. Maravilha. Fernão não estava dentro dessa caixa. Fernão achou o mundo dele muito pequeno de gaivota e resolveu romper, né, todas essas regras, esses padrões. E ele queria se superar, ele queria evoluir. Ele sabia que jamais ia deixar de ser gaivota, mas ele tinha plena convicção de que se ele se dedicasse muito, ele treinasse muito, ele aprendesse muito, mesmo gaivota, ele poderia voar, sabe, a uma velocidade impressionantemente rápida. E assim foi. Ele começou a voar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e se atirar lá de cima para tentar controlar as asas, controlar as penas, controlar a angulação do bico dele, né? E foi um processo de aprendizagem como qualquer um. A maioria das vezes ele acabou se esborrachando dentro d'água. E muitas vezes ele se esborrachou de ter achado que tinha morrido. Passou semanas, né, no hospital das gaivotas, né, com alguém tratando dele, porque ele tinha se quebrado inteiro, né? E quando uma vez recuperado, o que ele fez? O que a maioria das gaivotas fazem, a maioria dos seres humanos fazem, eu me quebrei inteiro, então nunca mais eu vou empreender nessa área. E abre mão da sua lenda pessoal, da sua missão de vida, e morre em vida quando você faz isso. Não. Ele tratou, assim que estava pronto para voar, ele começava a raciocinar: o que foi que eu fiz que não deu certo? Como que eu deveria ter feito? Começava a observar outros pássaros que eram mais velozes, conseguiam fazer curvas a alta velocidade, né? A angulação dos... Ele continuou no processo de aprendizagem. E ele continuou a voar cada vez mais alto para poder mergulhar cada vez mais rápido, não, mesmo tendo se quebrado um pouquinho ali atrás. Quantos de nós estão quebrando financeiramente em função da pandemia? Quantos de nós estão vendendo carros, estão vendendo suas motos, estão vendendo suas casas, estão vendendo tudo que levaram anos para construir em função dessa pandemia? Quantos de nós já não tem mais dinheiro para poder colocar comida em cima da mesa e estão batendo nas portas pedindo comida? Quantos de nós já estão desesperados por não saber mais o que fazer? Quantos de nós? E é uma situação muito cachorra, inclusive, de opinar, né? Não é o meu propósito aqui, isso eu não vou fazer. Mas você tem que opinar, você tem que tomar uma decisão. E se eu pudesse, aí sim, opinar nesse sentido da decisão, eu te sugeriria, né? Eu sou consultor de empresas, trabalho, né, em empresas, né, com processos de negociação. Isto é, o que é? Eu ensino pessoas a negociar com funcionários, colaboradores, que a gente chama de cliente interno, e negociar com o cliente externo, que é tanto o fornecedor, que é aquele que vende os produtos para mim, como o meu cliente final, que é o comprador, né, para quem eu vendo, né? Então, aprender a negociar. Então, é a minha área de especialidade, né, dentro da área de consultoria. E tem um segundo ramo também, que tem a ver com o que eu estou fazendo aqui, que é uma coisa que também me diverte tremendamente. Tenho grandes parceiros que me chamam todas as semanas para a gente fazer um pupurri de ideias. Fazer com que as pessoas comecem a pensar, a raciocinar por conta própria. Então, é uma consultoria, mas que já começa a se aproximar, né, de uma tutoria, né? E, enfim. Então, a ideia é essa, fazer as pessoas elas começarem a raciocinar. E se eu pudesse dar um conselho para todos vocês, você já vendeu sua casa? Você agora está morando de favor de novo na casa da sogra, na casa de um irmão, na casa de um amigo? Sobrou uma barraca e agora tu está olhando, tu está com a tua barraca, né? Toda a tua família, né? Você saiu daquela casa maravilhosa que você levou anos para construir e agora lhe foi tomada, porque
porque não lhe pertence mais, você não conseguiu nem vender, o banco tomou. Você sobrou uma barraca e você está agora no terreno baldio, ao lado da tua casa, né? Vendo pessoas entrarem na tua casa para comprar ela agora a preço de banana. E você olhando a alegria, a felicidade dos outros, enquanto você está numa barraca, tu, tua esposa, teu marido, teus filhos, né? Quer um conselho? Pare de chorar. Arregace as mangas e comece a trabalhar. Você não está começando do zero. Você está trazendo consigo todos os aprendizados que você amealhou, que você aprendeu junto com você, junto contigo. Você não está começando do zero. Você tem conhecimento. Então, dessa estrada, por ter o conhecimento, você já está começando pela metade do caminho, na metade do caminho. Se você é um executivo, você é um funcionário, né? É a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo num momento em que idade é documento. Como assim idade? Não basta ter só o conhecimento técnico. A pessoa precisa ter maturidade. E maturidade muitas vezes se adquire, com cabelos, barbas brancas, né? Com o tempo. Habilidade de... Né? Hoje nós precisamos de... Se nós temos um time de futebol, a gente precisa do quê? A gente precisa de atacantes ou nós precisamos de um meio-campo? Meio-campo é onde estão os craques. Como assim os craques? Os craques de cabelo branco. Sempre no meio-campo você não vai ver gurizão jogando no meio do campo. No meio do campo estão aqui, então os velhos. Aqueles que já correm mais devagar, que seguram a bola, que passam a bola. O gol começa no meio de campo. Quem está no meio de campo já tem o conhecimento de por onde as jogadas elas podem acontecer. São pessoas que não estão simplesmente pegando a bola, olhando para o próprio pé, correndo e querendo chutar para dentro do gol. Não, eles jogam assim, olhando para os lados. E se dando conta por onde os outros jogadores e a minha própria equipe ela está se movimentando. E eu que estou no meio de campo, o que eu faço? Não, essa jogada por aqui não está dando certo. Então eu pego e jogo a bola para um outro jogador ou para um outro flanco. Quem está no meio do campo é quem orquestra. Quem é o principal jogador? Meio de campo. Toda pessoa, todo grande, né, amante do futebol sabe que um time é campeão a partir do meio de campo. Sem meio de campo, o time não é campeão. Quem é que está no meio de campo? Quem tem conhecimento. O conhecimento, que é o que nós chamamos de um tipo de conhecimento específico, é chamado de soft skills. Soft skills. Eu recomendo para vocês um casal, é um mineiro e uma catarinense, a Patrícia Gamba, né? Depois eu vou deixar aqui o endereço deles. Não, deixar aqui não, eu vou fazer agora. Vou pegar aqui. Tá aqui. A Patrícia Gamba e o Ricardo Lamas. Os dois, eles trouxeram para o Brasil uma técnica fantástica, fantástica, de desenvolver habilidades, que são chamadas soft skills. Hard skills são aquelas habilidades que tu aprende em bancos escolares, em faculdades, são, né, aprender a montar um equipamento, a desenhar, enfim. As soft skills tu não aprende em faculdade, tu aprende com a vida, que é o quê? Tolerância, habilidade de comunicação, de estabelecer rapport, afinco, dedicação, honestidade, bondade, sabe, desejo de compartilhar conhecimento. Isso não aprende em bancos escolares, né? Isso aprende com a vida. Talvez você faça cursos paralelos ou treinamentos para poder desenvolver isso, porque hoje tem. Um deles é o que eu sempre falo aqui, o curso de formação em programação neurolinguística, né? Bom, enfim. E como que eles fazem isso? Eles fazem através de jogos.
Jogos, esses jogos de tabuleiro, né? Só que não são qualquer jogos. Os jogos existem vários tipos de jogos, mas para você poder atingir o resultado daquele jogo, só tem uma maneira. Você tem que aprender uma habilidade que ainda não tem. Porque esses jogos, eles têm como objetivo, né, te colocar contra a parede e tu te dá conta. Puta que pariu, eu tô perdendo o tempo todo. Mas por que eu tô perdendo? Porque eu não tenho uma habilidade que me falta. E quando você aprende a habilidade, você passa a ganhar. Você começa realmente a disputar com os demais dentro de um mesmo nível. E é uma série de jogos. São jogos competitivos, jogos não competitivos, que são chamados jogos colaborativos. Tá? Eles têm uma empresa chamada Super Cérebro, sediada em São José dos Pinhais, tá? Com uma equipe maravilhosa. E eu recomendo de olho fechado. Se você trabalha em RH, se você está querendo desenvolver as suas equipes, né? Que com soft skills, você quer acelerar o processo de trabalho, é um custo muito bom, muito bom. Acho que é bem mais barato do que me contratar. Entre em contato com a Patrícia Gamba e com o Ricardo Lamas. Vou dar para vocês aqui o telefone da Patrícia, o 41, tá? O 41. Vou dar o trabalho aqui, 3035 6644. Deixa eu ver se eu tenho aqui também do Ricardo Lamas. Gente, esses dois, a história de vida desses dois, por si só já é um tema de um treinamento. Uma história de superação pessoal em todas as áreas. Tá? Ricardo Lamas. Cadê o telefone do Ricardo Lamas aqui? Ricardo Lamas Vieira Pinto, famoso Abobrinha. Cara, a admiração que eu tenho pelo Ricardo é uma coisa assim enorme. Ricardo, eu só tenho 2 telefones teus, são 2 telefones celulares. Azar, eu vou dar um deles aqui, tá bem? Eu tenho 41 9 9670 7654. Se não bater e você quiser entrar em contato com eles, depois no Telegram peça que eu dou os telefones para vocês trabalharem. Ah, mas isso será que eu posso brincar com esses jogos de tabuleiro com a minha família? Pode sim. E você vai desenvolver habilidades soft skills com os seus filhos. Tá? Então, papais e mamães, pensem nisso, né? Tenho absoluta convicção que o Ricardo ele vai poder orientar vocês, a Patrícia também. Eles são de uma bondade, de uma generosidade fantástica. Ah, só um detalhe. Não estou recebendo comissão para fazer, não estou fazendo propaganda. Eu estou ofertando competência para vocês, tá bem? Questão de dinheiro, etc., custos, é tudo com os dois. Vamos lá, vamos finalizar, porque está na hora de eu tomar o meu café da manhã, porque isso aqui é só um tira-gosto, que já está frio. Somente as criações da luz são reais. Somente quando você, né, estiver em conexão com a grande luz e permitir que a tua luz interior, que é idêntica à da grande luz, ela venha para fora, você vai realmente abrir os teus olhos, a tua percepção e poder perceber o mundo real, o mundo como ele realmente é. Gente, um beijo enorme para vocês. Tá? Hoje à tarde eu passo a tarde toda trabalhando já de novo lá no YouTube, porque agora eu já começo a tirar as lives gravadas aqui do Instagram e estou prumando lá pro YouTube, tá ok? Então lembrem-se de entrar lá no YouTube, de se cadastrar, de colocar lá, como é que é? Aqui, a sinetinha. Ative o sininho para receber as notificações das novos vídeos lançados no YouTube. Inscreva-se no canal. Vocês viram que eu fui bem técnico, né? Faço como todo mundo, né? Vamos lá, gente. Entra lá, se inscreve no canal, ative o sininho e aí você vai ter todo esse material pronto para você poder ver e rever e assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Deixa eu ver só uma coisinha. Ah, eu perdi o que as pessoas tinham escrito na outra lá. Não faz mal, tá? Beijo na alma.
de vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso, cheio de milagres, cheio de descobertas, cheios de embates, e que o perdão, né, seja hoje praticado com muito amor, tá bom? Beijo vocês, gente.